Nesse vídeo, nós vamos ver o algoritmo primal dual para a resolução do problema de atribuição e também para a resolução de problemas de emparelhamento de peso máximo. Então, o problema de atribuição ele é definido em um grafo bipartido, em que o conjunto de vértices é particionado em V1 e V2, e eu vou assumir aqui que a cardinalidade de V1 é igual à cardinalidade de V2, que eu vou chamar de N. As arestas elas têm peso CE para cada aresta E. Então, nós temos a nossa partição V1, a nossa partição V2. Cada aresta tem um peso e o que nós queremos fazer é atribuir a cada elemento de V1 um único elemento de V2 e a cada elemento de V2 um único elemento de V1, de forma que a soma dos pesos seja máxima. Então, esse problema pode ser formulado como o seguinte problema de programação linear. Então, tem que chegar uma aresta, ou melhor, tem que sair uma aresta de cada vértice e tem que chegar uma aresta em cada vértice. E as variáveis têm que ser não negativas. Se nós olharmos a matriz de coeficientes desse problema, nós vamos ver o seguinte. Bom, nós temos uma variável, então, para cada aresta do problema, né? Então, as colunas são as nossas variáveis e nós temos um conjunto de linhas para os vértices de V1 e um conjunto de linhas para os vértices de V2. Na verdade, isso. Então, esse conjunto aqui é para os vértices de V1 e esse conjunto aqui para os vértices de V2. Ou seja, tem que sair uma aresta de todo vértice de V1 e tem que chegar uma aresta em todo vértice de V2. Então, cada aresta, X e J, ela vai aparecer com o coeficiente 1 no primeiro conjunto de restrições, na linha do vértice de origem dela, e ela vai aparecer também com o coeficiente 1 na linha do J, que é o vértice de destino daquela aresta. Nós podemos particionar essa matriz em duas partes e nós podemos verificar o seguinte, que todas as entradas dessa matriz são 0, 1 ou menos 1, no caso aqui apenas 0 e 1. E além disso, nós temos que a soma para cada coluna, a soma dos coeficientes dela no meu primeiro conjunto de restrições, que é o conjunto de restrições de V1, menos a soma dos coeficientes dela no meu conjunto de restrições de V2, vai dar sempre 0. E além disso, toda coluna tem no máximo 2 coeficientes não nulos. Então, essa matriz ela é totalmente unimodular. Então, portanto, eu posso, para resolver o problema de atribuição, eu posso usar o método simplex e a solução vai ser sempre inteira. Para eu poder apresentar o algoritmo primal dual, nós vamos precisar formular o dual desse problema. Então, eu vou escrever aqui o dual do meu problema de atribuição. Então, eu vou associar a cada restrição do conjunto I uma variável dual, eu vou chamar de UI. Como essas restrições de igualdade, essa variável dual é irrestrita. Eu vou associar ao conjunto dos vértices J da partição V2 uma variável dual VJ para cada vértice, que vai ser também irrestrita. Então, quando nós formos formular o dual, e eu for multiplicar esse vetor UV pela minha matriz de coeficientes C, como cada coluna dessa matriz só tem duas entradas, o que vai acontecer é que cada restrição dual, então, vai ser o produto, eu vou ter uma restrição dual para cada aresta IJ, e nessa restrição dual eu vou ter o produto de UI por 1 e o produto de VJ
por 1. Então, a restrição dual ela vai ser UI mais VJ, e como o coeficiente dessa aresta na função objetivo é CIJ e as variáveis são do tipo maior ou igual a zero, essa restrição é do tipo maior ou igual. Então, UI mais VJ maior ou igual a CIJ. Variáveis irrestritas, né? UI e VJ irrestritas. E a função objetivo é minimizar o produto de UV pelo meu vetor B, que é um vetor de uns. Então, a função objetivo é minimizar o somatório dos meus U's mais o somatório dos meus J's. Então, esse é o dual. A ideia básica do algoritmo primal dual, que é o algoritmo que nós vamos ver, é o seguinte. Nós sabemos que se, pelos teoremas da dualidade, se nós temos uma solução primal viável e se nós temos uma solução dual viável, não importa o custo dessas soluções. Se eu tenho uma solução primal viável, uma solução dual viável e eu tenho folgas complementares, então nós temos otimalidade. Então a minha solução primal é viável e é ótima e a minha solução duável também é ótima, caso elas sejam ambas viáveis e satisfaçam folgas complementares. Vamos verificar, usando aqui o nosso primal e dual, o que as restrições de folgas complementares elas vão nos dizer. As restrições de folgas complementares, elas dizem para mim que as folgas das restrições do primal multiplicadas pelas variáveis do dual tem que dar sempre zero. Então, o produto dessa folga por essa variável tem que dar sempre zero. Como essas restrições aqui são de igualdade, as folgas aqui vão ser sempre zero. Então, nesse caso aqui, isso vai ser sempre satisfeito. Do lado de cá, eu tenho que a variável associada a cada restrição do dual é a variável primal. Então, é a minha variável x e j. Então, a restrição de folgas complementares, ela diz para mim que a folga dessa restrição multiplicada por essa variável tem que ser sempre zero. Ou seja, que significa que ou x e j é zero, né, que a aresta não está sendo utilizada, ou então, se o meu x e j estiver sendo usado na solução do primal, eu tenho que o i mais vj tem que ser igual a c e j. Essa restrição não pode ter folga. Então, para que eu tenha folgas complementares, se o meu x e j for 1, a folga aqui vai ter que ser zero. Se a folga aqui for zero, significa que o meu ui mais o meu vj é igual a c e j. Então, a ideia do método primal dual é a seguinte ideia. Nós vamos começar com uma solução dual viável. Pode ser qualquer solução dual viável. Vou mostrar que é fácil achar uma. Nós vamos pegar essa solução. As nossas restrições de folgas complementares, elas nos dizem que eu só posso, então, usar as arestas, se eu quiser ter folgas complementares com aquela solução dual viável, eu só posso usar as arestas cujas restrições duais forem justas. Então, eu vou pegar aquela solução dual viável, vou olhar quais restrições do dual estão justas e vou montar um problema em que eu só posso usar as arestas daquelas restrições justas. Então, eu vou montar com base nas folgas complementares, eu vou montar um problema primal restrito. Primal restrito porque eu só vou deixar usar as arestas cujas restrições duais forem justas. As outras arestas é como se eu tirasse elas do grafo. Se esse problema primal restrito tiver solução, se ele tiver uma solução viável, significa que eu tenho, então,
uma solução dual viável, uma solução primal viável, folgas complementares. Então, eu tenho otimalidade. Só que o que vai acontecer na prática é que só algumas arestas vão estar podendo ser utilizadas e eu não vou conseguir encontrar uma solução em que todo mundo de um lado está conectado com todo mundo do outro. Vai estar faltando aresta para mim fazer isso. Então, esse problema primal restrito, tipicamente, não vai ter solução. E, além disso, para resolver esse primal restrito, nós vamos usar o algoritmo de emparelhamento de cardinalidade máxima. Por quê? Porque nesse momento eu não estou interessado na função objetivo do problema. Eu só estou interessado em viabilidade. Porque eu tenho viabilidade dual, folgas complementares, eu quero viabilidade primal. Esqueci a função objetivo. Eu só quero ver se existe uma solução em que todo mundo de um lado está conectado com alguém do outro lado. Ou seja, eu quero ver se o meu emparelhamento de cardinalidade máxima nesse problema restrito, ele tem cardinalidade n. Se todos os vértices têm aresta na solução. Se isso acontecer, significa que eu tenho viabilidade primal, viabilidade dual, folgas complementares, otimalidade. Se isso não acontecer, eu vou analisar o custo reduzido daquelas arestas que estão desativadas. Então, eu vou analisar o custo reduzido naquelas arestas, tendo em vista a minha função do problema restrito, que é uma função que envolve apenas viabilidade. Eu vou olhar quais, então, arestas eu poderia adicionar no problema que me deixariam mais próximo da viabilidade. Com base nas informações que forem obtidas aqui, eu vou atualizar a minha solução dual viável para tentar ganhar mais arestas para tentar viabilizar o meu primal. Então, essa é a ideia geral do método. Então, para começar, nós precisamos de uma solução dual viável. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil de entender, eu vou pegar essas etapas aqui e vou dar um número para elas. Então, etapa 1 é a solução dual viável, etapa 2 é o problema primal restrito e etapa 3, a análise do custo reduzido e a atualização da minha solução dual viável. Então, a etapa 1 é encontrar uma solução dual viável. Então, o meu dual aqui é esse problema aqui que está escrito em azul. Então, ele está dizendo que eu quero atribuir valores para as minhas variáveis u e v, de modo que ui mais vj seja maior que cij para toda aresta ij. Então, encontrar uma solução dual aqui é relativamente simples. Eu vou pegar o meu vértice i e vou olhar todos os custos das variáveis das arestas que incidem nele. Então, vamos supor que essas aqui são as conexões dele. Eu vou olhar qual é o maior custo de alguma dessas arestas. Então, eu vou colocar o i sendo o max para todo j incidente em i, vou chamar aqui de delta em i, delta de i, o conjunto dos vértices conectados aí. Então, para todos esses j's, eu vou pegar qual é o que tem maior custo. Esse vai ser o meu UI. Mesma coisa eu vou fazer para o VJ. Eu vou olhar todos os I's que estão conectados nele e vou botar o meu VJ no maior desses caras. O que vai acontecer? Como o meu UI é maior que todos os custos das arestas conectadas em I, então com certeza ele é maior do que o custo da aresta CIJ. Então, automaticamente, a minha restrição dual vai estar satisfeita para essa atribuição de custos, de valores para as variáveis duais. Então, aí eu vou ter uma solução dual viável. Então, é simples. Então, é só fazer o I igual a max CIJ para todo I pertencente a V1 e VJ igual a max
I pertence a delta de J e J. Eu vou chamar essa solução dual viável de U barra e de V barra. Né? É uma solução em particular, por isso que eu estou pondo a barra, ela não é genérica. É uma solução específica, eu dei valores para as minhas variáveis U e J. Então eu estou pondo a barra para mostrar que esses valores são específicos. Bom, então agora, o que eu vou fazer? Eu vou construir um grafo restrito em que eu vou permitir apenas as arestas tais que UI mais VJ for igual a C e J, que é a minha restrição de complementaridade e folga. Tá? Então isso vai ser um grafo que tem apenas algumas linhas arestas. Se esse grafo tiver emparelhamento perfeito, ou seja, um emparelhamento tal que todo vértice do lado V1 tem uma aresta no emparelhamento e todo vértice do lado V2 também tem, então se houver emparelhamento perfeito, ele é ótimo, ele é a solução ótima do problema de atribuição. Eu vou chamar de E barra o meu conjunto de arestas restrito. É o meu conjunto que tem apenas as arestas que satisfazem essa condição. Uma outra forma de enxergar esse meu problema de viabilidade é formulando ele como um problema de programação linear. Nós não vamos usar o algoritmo de programação linear, nós vamos usar o algoritmo combinatório que nós vimos no último vídeo. Mas eu preciso enxergar esse problema linear para a gente poder entender o método primal dual. Então eu poderia escrever esse problema de viabilidade como dizendo, né, que todo vértice I do lado V1 tem que ter uma aresta chegando nele, permitindo apenas aquelas arestas do conjunto restrito, ou melhor, tem que ter uma aresta saindo, né? E todo mundo em V2 tem que ter uma aresta chegando, permitindo apenas as arestas do conjunto restrito. Bom, se esse problema tem solução, essa solução vai ser ótima para o problema de atribuição, porque eu estou forçando as condições de complementaridade e folga. Se nós estivéssemos usando programação linear, nós sabemos como fazer para ver se um problema de programação linear tem solução ou não. O que nós faríamos? Pode ser que algumas dessas restrições não seja possível satisfazer. Então, deixa eu só chegar isso aqui um pouquinho para frente, para ficar mais fácil de escrever ele aqui. Então, o que pode acontecer? Pode ser que eu não tenha aresta para um determinado vértice I no meu conjunto restrito. Então, eu não vou conseguir satisfazer esse somatório aqui, por exemplo. Então, eu vou colocar uma variável artificial nessa restrição. A mesma coisa para um determinado J. Pode ser que não tenha aresta chegando nele, eu não vou conseguir satisfazer essa restrição aqui. Eu vou colocar, então, uma variável artificial B, J, sendo que aí J, AI. Tem que ser maior ou igual a zero e BJ tem que ser maior ou igual a zero. E em uma abordagem baseada em programação linear, o que nós tentaríamos fazer? Nós tentaríamos, para ver se esse problema tem solução viável, nós tentaríamos minimizar o valor de A e de B, ou maximizar o negativo. Né? Maximizar menos a soma dos A's e I's menos a soma dos B's e J's. Então isso aqui seria uma abordagem no método de duas fases. Eu quero ver se esse programa linear ele tem solução. Nós colocamos variáveis artificiais e tentamos minimizar o valor dessas variáveis artificiais. Se eu achar uma solução com custo zero, é porque esse problema tem solução viável. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos usar o algoritmo combinatório de emparelhamento. Mas, se eu estivesse usando essa estratégia, o que aconteceria na solução ótima? Todo mundo
que eu não conseguisse emparelhar, vamos supor que eu consigo pôr esse cara ligado nesse, consigo pôr esse cara ligado nesse. Esse vértice e esse vértice aqui ficariam com suas restrições violadas. Então, para esse determinado vértice aqui, eu teria que pôr o AI dele em 1, e para esse J aqui que ficou sozinho, eu teria que colocar o BJ dele em 1. Então, depois de resolver o meu problema via emparelhamento, se eu quisesse a solução do programa linear de primeira fase associado, bastaria colocar AI em 1 para todo mundo que ficou sozinho do lado V1 e BJ em 1 para todo mundo que ficou sozinho do lado V2. O dual desse problema, eu vou chamar esse carinha aqui de problema de primeira fase. Vou chamar de fase 1. O dual do meu problema fase 1 é o seguinte, vou escrever ele aqui na frente. Vejam que o meu problema fase 1 é um problema de viabilidade. Estou tentando minimizar as minhas inviabilidades, né? O dual desse problema é o seguinte, se a gente de novo associar aqui variáveis duais, vou chamar de U', as variáveis duais associadas a essas restrições, e vou chamar de VJ, as variáveis duais associadas às restrições dos vértices J de V2. Então, eu vou ter restrições do tipo, assim como a gente tinha no dual do problema original, UI mais VJ maior ou igual a 0, porque agora o custo de cada variável x não é mais C e J, é 0, maior ou igual a 0. Eu vou ter restrições do tipo UI maior ou igual a menos 1, tá? Então, quando eu tenho um AI em uma linha, ele não aparece mais em lugar nenhum. Então, ele vai ficar sozinho na sua restrição. O UI vai ficar sozinho na restrição dual da variável AI. E eu vou ter restrições do tipo V'J maior ou igual a menos 1. Esse menos 1 é porque o coeficiente de AI e de BJ é menos 1 na função objetivo. Então, essas restrições aqui para toda aresta do grafo restrito, essas aqui para todo I do meu V1, essas aqui para todo J do meu V2. E no dual, eu quero minimizar a soma para todo I em V1 de UI mais a soma para todo J em V2 de VJ'. Então, esse é o dual do problema de viabilidade. Ele não é o dual do problema original. Ele não é o dual do problema original. Vocês lembram também que a restrição não dual associada a uma variável, ela está relacionada ao custo reduzido daquela variável. Então, a restrição dual de uma variável me dá a expressão de custo reduzido daquela variável. Então, o custo reduzido de uma aresta, ele é UI' mais VJ'. Esse é o custo reduzido. Ou seja, se para alguma aresta, inclusive aquelas que não estão no grafo atualmente, o custo reduzido for negativo, significa que se eu colocasse aquela aresta na solução, eu conseguiria reduzir essa função objetivo aqui, que mede o quê? Mede a inviabilidade do meu problema. Então, variável com custo reduzido negativo, nesse dual, indica para mim que colocar aquela aresta no grafo pode reduzir a inviabilidade do problema, que é onde nós queremos chegar. Nós queremos chegar numa solução primal viável. Então, isso aqui é um indicativo para a gente de para onde a gente está indo. Tá. Para eu ter o custo reduzido de uma aresta de fato, eu preciso saber os valores das minhas variáveis na solução dual ótima. Os valores das minhas variáveis na solução primal ótima, nós já sabemos. Vou usar o algoritmo do matching máximo, vou colocar AI
em 1 para todo vértice de V1 que estiver sozinho, BJ em 1 para todo vértice de V2 que estiver sozinho. Mas quais são os valores das variáveis duais ótimas? Eu preciso saber esses valores para eu conseguir calcular os custos reduzidos. Então, eu vou mostrar agora como obter esses valores. Nós vamos pegar a solução obtida pelo matching, pelo emparelhamento de cardinalidade máxima. Eu vou pegar o meu grafo e dividir ele em partes. Eu vou chamar de V1, assim como nós fizemos no vídeo anterior. Eu vou chamar de V1 mais e de V2 mais os vértices que puderem ser alcançados a partir dos vértices expostos de V1. Então, eu vou pegar algum vértice, todos eles, na verdade, vértices expostos do meu conjunto V1, vou fazer a busca em profundidade a partir desses vértices, e todo mundo que eu conseguir alcançar vai dar origem ao meu conjunto V1 mais e ao meu conjunto V2 mais. Todo mundo que eu não conseguir alcançar, eu vou chamar de V1 menos e de V2 menos, de acordo com o lado que esses vértices estiverem. Por exemplo, então, fui lá, executei o meu algoritmo de emparelhamento de cardinalidade máxima e achei esse emparelhamento, as arestas em vermelha. Então, eu tenho vértices que estão sozinhos. Esse cara está sozinho e esse aqui está sozinho. Então, a minha solução ela não é viável para o problema de atribuição. Aí, o que eu vou fazer? Vou olhar todo mundo que eu consigo alcançar a partir dos vértices expostos de V1, que só tem um vértice, que é esse. Então, todo mundo que eu puder alcançar dele, que são esses vértices aqui, vai dar origem ao meu conjunto V1 mais e V2 mais. Aqueles que não podem ser alcançados dele, eu vou chamar de V1 menos e V2 menos. Então, meu V1 menos é o complemento, é V1 menos V1 mais. E meu V2 menos é o complemento de V2. Agora, eu vou dar valores para uma solução do dual, os seguintes valores. Eu vou colocar o I' em menos 1 para todo I que tiver em V1 mais. Então, eu vou dar um valor dual menos 1 para todos esses vértices aqui. Eu vou dar um valor dual mais 1 para todo mundo que tiver em V1 menos. Então, esse carinha vai ter valor mais 1. Eu vou dar um valor VJ mais 1 para todo J que tiver em V2 mais. Então, esse cara vai ser mais 1, esse cara vai ser mais 1. E vou dar um valor VJ menos 1 para todo J em V2 menos. Então, esse aqui vai ser menos 1, esse aqui vai ser menos 1. Para a gente ver que, de fato, essa é uma solução ótima, eu sei que a minha solução para o problema de viabilidade fase 1 primal vai ser o número de vértices expostos, né? Porque é o número de restrições que eu não consegui satisfazer. É o negativo do número de vértices expostos. Então, o primal fase 1 tem valor ótimo igual ao negativo do número de vértices expostos. Nós vimos na aula passada que todo vértice que tiver em V2, ele vai estar conectado a alguém do lado V1. Então, quando eu somar todos os U's e J's desses dois conjuntos aqui, isso vai me dar o número de vértices expostos em V1+. Nós vimos também que todo mundo de V1 está conectado a alguém de V2 menos. Todo mundo de V1 menos está conectado a alguém de V2 menos. Então, a soma dos duais desses dois conjuntos vai ser o número de vértices expostos em V2. Portanto, a soma das minhas variáveis duais, desses valores aqui que eu dei, que é o meu objetivo dual, vai dar exatamente o negativo do número de vértices expostos. E essa solução dual aqui ela é viável. Então, isso daqui me dá uma solução
dual ótima para o dual de F1. Para o dual de F1. Então, recapitulando, apliquei o meu algoritmo de emparelhamento de cardinalidade máxima. Encontrei os meus conjuntos, V1 mais, V2 mais, V1 menos, V2 menos, e dei esses valores aqui. Ó. É só olhar quem está em V1 mais, quem está em V1 menos, quem está em V2 mais, quem está em V2 menos. Aí eu tenho a solução dual ótima associada. Então eu consigo calcular os custos reduzidos das minhas arestas. O custo reduzido é o I mais VJ. Então nós verificamos que se eu tenho uma aresta e as duas extremidades, ou melhor, se ela tem uma extremidade em V1 mais e a outra em V2 mais, o que vai acontecer? O I dela é menos 1 e o J dela, o VJ, é mais 1. Então o custo reduzido dela vai ser 0. Então toda aresta que liga alguém de V1 mais com alguém de V2 mais tem custo reduzido 0. Toda aresta que liga alguém de V1 menos com alguém de V2 menos também vai ter custo reduzido 0, porque eu vou estar somando mais 1 e menos 1. Então é tranquilo para essas. Se eu tenho uma extremidade em V1 menos e a outra extremidade em V2 mais, 1 com 1 vai ser 2. Então o custo reduzido dessas arestas vai ser 2. Então vai ser 2 se I estiver em V1 menos e J estiver em V2 mais. E se uma extremidade estiver em V1 mais e a outra extremidade estiver em V2 menos, o custo vai ser menos 2. Olha as arestas de custo reduzido negativo aí. Então, menos 2 se I estiver em V1 mais e J estiver em V2 menos. Esse custo reduzido negativo está me dizendo o seguinte: se eu adicionasse no meu problema restrito, vejam que no meu problema restrito não existem arestas conectando V1 mais a V2 menos. Essas arestas não existem, porque senão eu teria alcançado os vértices de V2 menos a partir dos vértices expostos de V1. Então não existe aresta aqui. Esse custo reduzido está me dizendo o seguinte: se eu colocar arestas aqui, conectando essas duas partições, como o custo reduzido é negativo, eu possivelmente consigo melhorar a minha viabilidade, que é o que nós queremos. Eu não posso fazer isso na marra. Eu não posso simplesmente ir lá e ativar todas as arestas que tiverem custo reduzido negativo, porque senão eu perco a complementaridade de folga que eu quero manter com aquela minha solução dual viável lá do começo. Eu não quero perder essa complementaridade de folga. Eu quero adicionar as arestas de custo reduzido negativo, mas sem perder essa garantia de folgas complementares. Então, nós vamos usar as duais do problema dual de viabilidade para atualizar as variáveis duais do problema dual do problema original, com o objetivo de ativar arestas de custo reduzido negativo no meu grafo restrito. A atualização que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos pegar o meu vetor U barra e V barra, que é o meu vetor da minha solução dual viável para o problema original, e eu vou dar um passo na direção da solução dual ótima do problema de viabilidade, que é o U barra linha e o meu VV barra linha. Essa vai ser a nossa atualização. Então, isso consiste em fazer o seguinte: eu expandir esses termos, né? Meu UI vai ser o valor atual de UI mais um lambda vezes o barra I linha. Se o meu
tiver em V1+, essa variável dual aqui, se ele está em V1+, ela é negativa. Então, é uma coisa que subtrair. Eu vou subtrair uma quantidade do meu UI barra. Se o meu I tiver em V1-, então o U barra linha I é positivo. Então, é a mesma coisa que somar um valor. Então, nós vamos somar um lambda para quem está em V1-, subtrair para quem está em V1+. A mesma coisa vai acontecer para os Vs. Então, para todo VJ, para todo J em V2+, nós vamos estar somando uma quantidade. E para todo J em V2-, nós vamos estar subtraindo uma quantidade. Bom, então essa vai ser a nossa atualização. Subtrair uma quantidade de quem está em V1+ e V2- e adicionar em quem está em V1- e quem está em V2+. Eu quero manter viabilidade dual, do meu dual original. Lembrando que as minhas restrições do dual original eram o I mais VJ maior ou igual a CIJ. Então, depois que eu fizer essas atualizações, eu quero garantir que as minhas restrições duais vão continuar satisfeitas. Eu continuo tendo uma solução dual viável para o meu problema original. Então, eu tenho que achar o máximo valor de lambda que eu posso usar de forma que eu continue tendo essa solução dual viável. Então, vejam que se eu tiver I em V1+, e J em V2+, eu vou estar somando um lambda no VJ e subtraindo esse mesmo lambda do VI. Então, a restrição não dual desses não se altera. Então, isso daqui é automaticamente satisfeito. Se eu tiver I em V1- e J em V2-, eu vou estar somando no U do I e vou estar subtraindo do V do J. Então, mesma coisa, a restrição dual deles não vai se alterar. Então, isso aqui vai ser sempre satisfeito. E se eu tiver o meu I no V1- e o meu J no V2+, eu vou estar somando no U do I e vou estar somando no V do J. Então, eu vou estar aumentando o lado esquerdo dessa restrição dual. Então, ela também não vai ficar violada. Então, o único caso que eu tenho que tomar cuidado é o caso em que eu tenho I pertence a V1+, e J pertence a V2-. Porque, nesse caso, eu vou estar subtraindo isso aqui dos dois. Então, a restrição dual alterada deles, depois que eu alterar o valor das variáveis, ela vai ficar o I barra mais VJ barra menos 2 lambda. E eu quero que isso seja maior que CIJ. Portanto, eu quero que lambda seja menor ou igual a CIJ menos o barra I menos VJ barra dividido por menos 2. E isso tem que ser satisfeito para todo I em V1+ e todo J em V2-. Então, meu lambda que eu vou usar na atualização vai ser o menor possível. Quer dizer, vai ser o maior possível, que é o menor de todos os I's e J's. Vai ser o meu mínimo disso aqui, né? Que vai dar o I barra mais VJ barra menos CIJ sobre 2. Eu vou achar esse mínimo e vou usar esse mínimo para atualizar. Então, vejam que o meu I está em V1+ e o meu J está em V2-. Então, o que vai acontecer? Ó, V1+ e V2-. Para a variável, para o par IJ, que vai me dar exatamente esse mínimo aqui, ele vai estar satisfazendo essa restrição na igualdade, né? O máximo aumento, o máximo deslocamento que eu posso ir na direção desse lambda
vai deixar alguém na igualdade aqui antes que ele fique inviável. Então eu vou pegar a primeira restrição dual que vai começar a ficar inviável, ela que vai me dar o mínimo aqui. Então ela vai estar sendo satisfeita na igualdade. Ou seja, como eu vou passar agora a satisfazer uma restrição dessa na igualdade, eu vou estar ativando uma nova aresta com custo reduzido negativo, né, com custo reduzido negativo, no meu problema de viabilidade. Então agora eu volto a resolver o problema de viabilidade fase 1, via algoritmo de cardinalidade máxima de emparelhamento. Volto a resolver fase 1, volto a calcular a minha solução dual ótima da fase 1 e uso ela de novo para atualizar os meus custos duais da solução dual do problema original. Eu vou ficar fazendo esse loop até obter uma solução viável para esse problema de viabilidade. Quando isso acontecer, eu tenho uma solução para o meu problema de atribuição. Então, recapitulando aqui, vamos voltar naquele diagrama inicial. Eu acho uma solução dual viável, eu uso essa solução dual viável para construir um grafo restrito, resolvo o problema de otimalidade, o problema de viabilidade nesse grafo restrito, olho quais são os multiplicadores duais do dual desse problema de viabilidade, uso esses multiplicadores para atualizar a minha solução dual inicial, tentando fazer que uma variável de custo reduzido do primal restrito seja ativada, fique disponível. Atualizo, tento resolver o meu problema de viabilidade de novo e fico nesse ciclo. Quando eu encontrar uma solução viável para esse primal restrito, eu cheguei na solução ótima. Observem que sempre vai ser possível encontrar essa solução ótima, porque quando eu resolvo o meu problema restrito, ele vai criar essa divisão do meu grafo em duas partes. Se não houver essa divisão, é porque eu achei uma solução ótima. Todo mundo é alcançado a partir de V1. Se eu ainda não tenho a solução ótima, eu tenho um vértice exposto em V2. E esse vértice exposto não pode ser alcançado a partir do vértice exposto de V1. Então, existe uma aresta faltando nesse grafo. Como eu sei que existe uma solução ótima para o problema, estou garantindo isso no meu problema de atribuição, eu sei que está faltando aresta aqui. E eu sei que quando eu fizer a atualização dual, alguma aresta conectando essas duas partições vai ter que ser adicionada no grafo. Como em cada rodada eu estou adicionando uma aresta, em cada rodada eu vou estar adicionando um novo vértice ao meu V2+. A cada atualização dual que eu fizer, vai ter um novo vértice aqui. Como esse número de vértices é finito, é n, eu vou ter que achar um emparelhamento de cardinalidade maior uma hora ou outra. Porque se não tiver, eu continuo adicionando aresta. Então, no máximo n passos, no máximo n atualizações duais, eu vou com certeza conseguir aumentar o tamanho do meu emparelhamento. Então, eu vou chegar na solução ótima, discutindo um pouquinho a complexidade desse algoritmo. Eu sei que cada busca por um caminho de aumento no meu problema de viabilidade, uma busca em profundidade ou largura, tem custo O de E. Eu sei que eu vou precisar de, no máximo, n atualizações duais para conseguir aumentar o meu caminho, aumentar o meu emparelhamento. Então, no máximo n adições dessas arestas aqui, eu vou ter que aumentar o tamanho desse emparelhamento. E eu sei que eu vou ter n aumentos, no máximo n aumentos. Portanto, o custo vai ser O, se eu estiver olhando só em buscas em profundidade e largura, O em n ao quadrado E. N aumentos, n atualizações. Cada atualização, uma busca em profundidade. Além disso, a cada atualização, eu tenho que também calcular
eu tenho que atualizar a minha solução dual original. O custo dessa atualização envolve investigar possivelmente todas as arestas do grafo, né? Para fazer essa atualização aqui. Então, o custo de atualização vai ser O de E também. Portanto, o custo do algoritmo, ON ao quadrado E. Ou se E for N ao quadrado, O de N à quarta. Seria a complexidade desse algoritmo. Então, é um algoritmo caro. Beleza, então tá aí. Esse é o algoritmo primal dual para resolver o problema de emparelhamento, ou melhor, para resolver o problema de atribuição. Então, com isso, eu consigo resolver também o problema do emparelhamento de peso máximo. Então, na atribuição, eu estou assumindo que o meu grafo é completo. Todo mundo pode estar ligado com todo mundo. Ou que existe, talvez o grafo não seja completo, mas existe um emparelhamento perfeito. O emparelhamento de peso máximo, não necessariamente eu tenho um emparelhamento perfeito, eu só quero achar o emparelhamento que tem peso máximo. Podemos usar esse algoritmo de atribuição para encontrar um emparelhamento de peso máximo. Basta nós adicionarmos arestas de custo zero para as arestas que não existem. Aí depois nós vamos resolver o problema de atribuição usando custos que serão o máximo entre zero e o custo da aresta. Ou seja, se alguma aresta tiver custo negativo, nós vamos colocar o custo dela em zero. Nós vamos resolver o problema de atribuição e toda aresta de custo zero nós vamos jogar fora. Com isso nós vamos ter uma solução para o problema de emparelhamento de cardinalidade de peso máximo. Tem uma implementação desse algoritmo no meu GitHub. Quem tiver interesse pode olhar lá. É razoavelmente simples a implementação e é bem legal de ver. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada. Beleza, é isso aí.